Graça e paz a todos, boa noite. Fico feliz de estar com os irmãos, saudade de todos vocês. Algumas pessoas que estou vendo aqui já não vi há um tempo, mas fico muito feliz de ver esse pessoal bonito aqui reunido. Chega um galã ali de novela, ó, ali, todo bonitão, Wesley, todo, né, tirado. Fica até constrangido de estar aqui na frente pregando. Fico feliz também de estar nessa comunidade que eu sou membro. E se eu puder dizer que uma das grandes lições que eu aprendi na Sião é que idade é só um número. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui nessa igreja, porque idade é só um número, né, nona? Porque o povo que é jovem de espírito. Mais jovem que muito jovem por aí, viu? Mais jovem que muito jovem. O pastor Dato falou aqui, eu ri, mas não é, pastor Dato? Aqui o pessoal é mais jovem que muito jovem por aí, porque é uma lição muito grande que eu aprendi nessa igreja. Fico feliz de estar com os irmãos, né, falando que, como foi dito hoje pela manhã, nossa ausência maior nos cultos tem sido pela dedicação ao trabalho de revitalização da Igreja Batista do Parque das Palmeiras, e que Deus tem dado muitas bênçãos e vitórias, e com fé em Deus já estamos orando para que no ano que vem nós possamos colher muito do que estamos semeando e plantando nesse período. Fico feliz também de estar no mês da juventude, porque, pelo que eu me lembro, a gente entrou como membro da igreja no mês da juventude. Foi em um mês da juventude, e eu acho que foi a primeira vez também que eu tive uma participação na igreja. Eu cheguei aqui no mês da juventude também. Foi a primeira vez que eu ministrei na igreja aqui, no mês de agosto, que é tipicamente o nosso mês da juventude, que, teoricamente, só deveria ser um mês para engajamento maior, mas a juventude deveria estar mais ativa na igreja o ano inteiro, né? Porque é bonito, né, quando os jovens estão aqui na frente. Olha que coisa bonita, muito louvor animado. Estava quase dançando. Se animasse mais um pouquinho a música, eu pulava. Isso é sério. Quem me conhece sabe que eu não estou brincando, não. Eu queria ler com os irmãos, no tema que me deram hoje, e como subtema, colocaram onde está o amor, né? Onde perdemos o amor. Onde perdemos o amor? Uma pergunta que é feita, e como divisa, colocaram em Mateus 24. Mateus 24. E eu queria ler com os irmãos esse texto bíblico, que é bem interessante. E eu queria ler a partir do verso 1 até o verso 14, com os irmãos. Em Mateus 24, do verso 1 ao verso 14. E diz assim, meu texto, que está na versão NVI, diz assim: Jesus, saindo do templo, e, enquanto caminhava com seus discípulos, aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso acontecerá, e será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte,
e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus majestoso, não oro pela tua palavra, Pai, porque já é a tua palavra, mas oro por nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, trabalha em nossos corações, para que continuemos, ó Deus, sendo curados, transformados, libertos, restaurados, restituídos e, acima de tudo, convertidos, ó Pai, pela tua palavra, Deus. Que os nossos ouvidos estejam abertos à tua voz e os nossos corações sensíveis, ó Deus, à tua vontade, Pai. Não nos permita sairmos daqui da mesma maneira que entramos, mas saiamos transformados por ti, pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Esse é um tema bem desafiador. Eu ministrei na igreja CIB Candeias domingo passado, recebi o tema também da CIB de Camaçari. Eu percebi que os jovens estão muito inspirados esse ano, tá? E com temas bem desafiadores. E esse é outro, né? Onde é que perdemos o amor? E essa pergunta de onde perdemos o amor é uma pergunta que se faz necessária, porque nós temos algumas interpretações erradas do que é amor, até porque nós temos experiências equivocadas quando se trata de amor. Porque não é uma resposta simples, não é uma resposta fácil de se dar. Eu e minha esposa estávamos assistindo um programa acerca de pessoas neurotípicas, ou seja, pessoas que têm algum transtorno muito grave de desenvolvimento, e o produtor do programa sempre perguntava a eles, né, o que era o amor. E aí você via a dificuldade que ele tinha de responder, mas eu pensando cá com meus botões, dizendo, olha, essa não é uma pergunta fácil nem para alguém que não tem nenhum transtorno, imagina para quem tem. Porque é uma pergunta complexa. O que é o amor? O que é amar? E quando a gente fala de amor, a gente sempre vai remeter a coisas genéricas, né? Não, o amor é aquele cuidado. Que cuidado? Com que, com quem, por quê? E por que é difícil para nós descrever coisas tão complexas? Porque em algum momento nós temos dificuldade de nos conhecermos a nós mesmos. A pandemia mostrou isso muito claro. As pessoas tiveram uma oportunidade de passar um tempo com alguém que negligenciamos o tempo todo. Nossa própria consciência e o nosso próprio eu. Porque ficamos tão atarefados com as coisas do dia a dia. Quem que para aqui alguns momentos da vida para ficar se perguntando quem realmente é? É bem difícil, né? Parece que ficamos anestesiados com a vida. Acorda de manhã, trabalha, faz tudo, chega cansado, malmente tem tempo de comer, senta na frente da televisão, se anestesia um pouquinho com algum programa de entretenimento, dorme e no outro dia começa tudo de novo. E algumas pessoas fazem isso até para evitar. Tem um filósofo que diz que quanto mais altos os barulhos que uma pessoa tolera, significa que menos ela sabe sobre si mesma, por causa que sua intelectualidade é massacrada. Eu estou vivendo isso de perto, porque abriram uma oficina e o pessoal, dia de sábado, adora escutar uma música muito ruim, tipo no volume que todo quarteirão tem que ouvir também. Mal dá para ouvir os pensamentos. Mas pensando cá, é uma estratégia nossa, porque é assustador nos depararmos com nós mesmos. É assustador nos depararmos com o grande distanciamento que temos da compreensão de quem nós realmente somos. É assustador parar para pensar que muitas vezes podemos descobrir que aquilo que dedicamos a nossa vida toda para conseguir não é o que nos faz feliz de verdade.
E que só fazemos algo porque alguém, ou alguma coisa, ou algum sistema me fez entender que era aquilo que eu deveria perseguir para ser feliz. E isso não é de agora. Isso acontece desde o início dos tempos. Deus criou o homem perfeito, sem mácula. E eu até sempre digo, né, minha interpretação sobre natureza pecaminosa. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Eu não acredito que o ser humano nasceu ou foi criado com a natureza pecaminosa. Porque Deus, sendo perfeito, não criaria algo à sua imagem e semelhança imperfeita. Senão não seria imagem e semelhança de Deus. Mas em algum momento esse ser perfeito, imagem e semelhança de Deus, se perdeu no meio do caminho. Nós interpretamos isso teologicamente como queda. A queda do homem. Transgrediu e se afastou de Deus. Só que quando o homem se afasta de Deus, ele não só se afasta de Deus, ele se afasta de quem ele realmente é. Ele entra em um turbilhão na sua vida que ele não sabe mais qual é o seu propósito. O homem se perde totalmente. E se você olhar na Bíblia, a queda do Éden é só a primeira queda. Eu consigo ver na Bíblia pelo menos 4 quedas que o homem passa. A queda do Éden, que é a queda do homem quando ele comete o mesmo pecado que Lúcifer. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ter o conhecimento do bem e do mal, ele queria ascender a um patamar muito alto e se perde no meio do caminho. Transgride, é tirado do paraíso e se perde. A segunda queda é quando o homem começa a buscar Deus fora do Éden. E tudo começa bem até Caim e Abel. E no meio do caminho o negócio desanda, né? O irmão mata o outro e isso vira uma sequência de violência tão grande, mas tão grande, que eu não sei como vocês leem, mas me dá calafrios quando eu leio na Bíblia, dizendo que o nível de violência era tão grande que um indivíduo mata um homem só porque olhou para ele e ele não gostou. O outro pisou no pé e ele degola. E aí chega a um patamar tão furioso que Deus se arrepende de ter criado o homem. Um ser que, na sua essência, a Bíblia me diz que ele não se arrepende, nem volta atrás. É confrontado com algo tão perverso que ele se arrepende de ter criado o homem. E a segunda queda do homem é quando ele insere no mundo a violência. A primeira queda do homem é quando ele insere no mundo um homem distante de Deus. A segunda é quando ele insere no mundo um homem que tem a violência como seu recurso máximo de defesa e afirmação no mundo. A terceira queda é que o homem percebe que transgredir contra Deus é problema. E aí ele começa a buscar novos caminhos para encontrar Deus. Só que no meio do caminho ele se perde de que Deus ele deve buscar. E aí cada um começa a criar um Deus conforme o seu próprio desejo. E aí você tem uma multidão de deuses que surge. Não é à toa que quando Abraão é tirado da sua cidade, a sua cidade é conhecida por construir estátuas de ídolos, porque os homens estavam fervilhando, tentando encontrar um caminho ou alguma divindade, mas não queriam um Deus para se conectar. Queriam um Deus que afirmasse aquilo que eles desejavam. E é isso que é idolatria. A idolatria é quando eu não sirvo a Deus, mas eu construo um Deus para que esse Deus afirme aquilo que eu já tenho como altar no meu coração. E esse caminho da idolatria, ele vai perseguindo até que chega um patamar que o povo de Deus está tão corrompido, mas tão corrompido, que Deus tem que levantar profetas para dizer, olha, o negócio já chegou a um patamar que está insustentável. E aí Israel é destruída pela Síria, Israel do norte, Jerusalém é destruída pela Babilônia. E aí você tem uma terceira queda. A terceira queda do homem é pela idolatria. É quando o homem transforma os seus desejos mais íntimos em deuses para serem adorados. É quando o homem coloca em forma de ídolo aquilo que ele quer que o seu coração realize nesse mundo. Mas aí a gente diz o seguinte, não, é claro que alguém na terceira vez tem que aprender, né? Porque a gente tem aquele meme, né? Errar é humano, mas 2 vezes é burrice. Na terceira é o quê? Mas o homem erra de novo.
Porque aí ele pensa o seguinte, calma aí, a idolatria fez a gente cair, então temos que ser muito fiéis a Deus. Só que eles perdem a mão na dose da fidelidade. E aí, em vez de criar um sentimento de fidelidade, inserem um quarto degrau de queda. Ou seja, o homem cai no Éden, aí cai mais um pouco com a violência, cai mais um pouco com a idolatria e cai agora com um problema que até hoje nos assola. A quarta queda do homem é a hipocrisia religiosa. E essa é terrível. Porque a idolatria está na cara que ela é transgressão contra Deus. A violência está na cara que é transgressão contra Deus. O tentar ser igual a Deus está óbvio, né? Desde a origem do mundo, quando Lúcifer tenta tomar o trono de Deus, já está na cara que é transgressão contra Deus. Mas a hipocrisia religiosa não. Porque ela vem com um artifício muito poderoso. Ela nos dá a sensação de que estamos agradando a Deus. A gente pratica isso, mas no fundo, eu não sinto que estou desagradando a Deus. Pelo contrário, eu sou zeloso pela obra de Deus. O problema todo é que esse zelo é um zelo que sempre parte da ideia de que eu devo controlar no outro o que leva ele a Deus ou não. Jesus começa a condenar isso. E por que eu fiz todo esse caminho? Porque quando a gente lê um texto bíblico, a gente sempre fica preso a versículos, né? Mas lê o texto todo. Antes do capítulo 24, Jesus está tendo um diálogo no templo com o povo. E sabe qual é o diálogo de Jesus? Hipócritas. Vocês estão na porta do reino de Deus. Não entram, nem deixam quem quer entrar. Colocam um jugo no povo que nem vocês têm capacidade de suportar. Vocês andam no mundo colocando esse fardo e andando com algumas leis escritas na sua roupa para condenar o outro, coisas que vocês nem fazem. Mas se acham no direito porque, de alguma forma, vocês construíram uma estrutura que dá a vocês uma falsa garantia de compromisso com Deus. E nós achamos que algum ser humano tem o poder de me dizer se eu estou bem ou não com Deus. Tem uma coisa que sempre me intrigava na adolescência, eu ficava pirado. Eu sempre fui um adolescente muito questionador. E tinha umas propagandas na rádio, não sei se quem vai lembrar, Nunes, que é da minha geração, né? Era assim, faziam os eventos, fazia assim, vai vir o fulano pregar, né? Fulano, e o homem de Deus. Aí eu falei assim, os outros é o quê mesmo? Só tem ele, né? O homem de... E botava o cidadão no patamar que ele tem até o poder de dizer, olha, você está desagradando a Deus, você não está agradando a Deus. Quando a gente cria esse sistema, a gente está criando um sistema hipócrita. Porque quem que tem garantia de quem está perto de Deus ou não? Tem um radar, tem um termômetro, tem alguma maquininha que identifica isso. Consegue entender? A gente cria mecanismos falsos para chegar a um Deus que é falso. E essa denúncia não é nova. João Batista já denunciava isso. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe o que João está dizendo? Quem foi que disse a vocês que vocês estão agradando a Deus com o que vocês estão fazendo? Quem foi que ensinou a vocês que o que vocês estão fazendo está levando para um caminho bom? E a gente tem esse hábito de cair na tentação de uma falsa segurança religiosa. E o pior, quando a gente cai nessa falsa sensação, nos dá até o poder de acharmos que temos o direito de inferir ao outro algum tipo de condenação. E aí eu vejo o seguinte, qual é a imagem do povo evangélico no Brasil hoje? Aí alguém diz assim, não, o povo evangélico no Brasil é perseguido. Há muito tempo, eu pensava da mesma forma, continuo pensando, mas eu mudei um pouquinho a forma de pensar isso. Antes eu achava que a gente era perseguido pelo amor ao evangelho. Eu descobri que no Brasil ninguém é perseguido pelo amor ao evangelho. A gente é perseguido, sabe pelo quê? Quem sabe pelo que a gente é perseguido? A gente é perseguido pelo quanto a gente distorce o evangelho.
Pega qualquer um que está com discurso de perseguição cristã na internet e olha qual é a acusação dele. Olha o que é que ele fala. Tudo contrário ao que Jesus falou, mas com a certeza que foi Jesus que disse. Emite ódio, intolerância, radicalismo, violência, se coloca no papel de juiz, e aí vem dizer, não, estão me perseguindo por amor de Jesus. Não, estão te perseguindo porque você está assumindo um papel que não é seu. Isso já está registrado na Bíblia. Malaquias vai dizer o seguinte, olha, vai chegar um tempo que vai ter tanto falso profeta, mas tanto falso profeta, não é assim, não, que os profetas de verdade vão ter vergonha de profetizar. Vão fugir do seu ministério, vão se esconder na casa de seus pais, botar uma túnica, voltar a trabalhar e dizer, olha, não sou profeta, nunca fui profeta. E alguém vai perguntar, e essas feridas que você tem? Não, essas feridas não são feridas da profecia. Porque terão medo, mas não medo porque estão perseguidos pela verdade, é porque tem tanto falso profeta que os verdadeiros são confundidos no meio. E infelizmente é esse tempo que a gente vive. Tem hora que dá até vergonha de você dizer que é evangélico. Eu confesso a vocês que tem hora que eu penso 300 vezes, assim, será que eu digo? Porque aí você começa a botar, e se o pessoal me confundir com evangélico igual aquele cidadão fulano, ciclano? É um balaio de gato. E tudo dentro dessa hipocrisia, porque de alguma forma acham que está agradando a Deus, porque algum sistema determinou uma qualificação de quem é verdadeiro cristão ou não. Na filosofia a gente chama isso de falácia do falso escocês. Sabe o que é isso? O escocês não é verdadeiro. É um argumento quando eu digo o seguinte, olha, diz que um escocês se orgulha e diz, olha, um escocês nunca cometeria algo hediondo. Aí sai uma notícia no jornal que um escocês cometeu algo hediondo, ele diz, não, mas ele não é um escocês verdadeiro. A partir de que critério? Alguém criou um critério de quem é cristão verdadeiro ou não é, mas eu não recebi o checklist. Ou quando eu recebi, eu olhei e disse, mas isso aqui não tem nada a ver com Jesus. E tem hora que eu prefiro ser enquadrado como um cristão não verdadeiro do que me enquadrar no checklist que o mundo está colocando e dizendo que é ser cristão. Vinculando o evangelho à pauta política. Vinculando o evangelho a interesses financeiros. Vinculando a bênção de Deus à autopromoção pessoal. Comparando ser abençoado com Deus com bênçãos financeiras. Eu não sei que evangelho vocês estão lendo, mas quando eu leio a Bíblia, Jesus começa a me dizer, esses são os sinais dos fins. Muitos irão dizer, olha, eu estou com Cristo, esse aqui é o Cristo, isso aqui é o verdadeiro evangelho. Mas eu leio na Bíblia dizendo, se alguém pregar um evangelho diferente desse que foi te ensinado, cai fora. É mentiroso, não é verdadeiro. Porque Deus não nos chamou para isso. E quando eu leio esse texto, a última coisa que eu me pergunto é quando. Porque também tem outro problema. Que é o problema de querer calcular quando Jesus volta, quando é fim. Na pandemia, eu não aguentava mais ver vídeo de, olha, o fim está chegando. Aí o camarada fazia um bocado de cálculo miraculoso, teoria da conspiração, os Illuminati, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que é que a gente virou? O que é que nós viramos? Mas esse texto não é um alerta para calcular o fim. Todo alerta, o anúncio do fim dos tempos, não é para nós nos preocuparmos com o fim, mas é um alerta para nos preocuparmos com o presente. Deus não nos anuncia o fim para que a nossa mente esteja preocupada com o acabar do mundo, mas com a minha jornada enquanto o mundo ainda está existindo. Porque não adianta eu me preocupar com o fim se eu não estou fazendo a jornada corretamente. Não adianta eu me preocupar com a chegada se no percurso até a chegada a minha caminhada não está coerente com o Evangelho de Deus. Porque o grande propósito do Evangelho é o segmento. Sabe o que é segmento? É a jornada que eu faço dentro do Evangelho caminhando com Cristo. E nesse caminho nós percebemos que Jesus não veio ao mundo trazer um novo sistema religioso. Porque o sistema religioso já estava falido.
Jesus veio ao mundo mostrar que só existe um caminho para chegar até Deus. É quando nós sintonizamos a frequência de nossa vida, a essência divina. E uma coisa bonita que eu leio na Bíblia, depois de milhares de versículos, só tem 2 versículos que descrevem Deus. Um é no Evangelho de João, quando ele diz: Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito. E o outro é na primeira carta de João, quando diz: Deus é amor. E quem quer se aproximar de Deus, deve se aproximar através do amor. O amor substitui o rito, substitui o sacrifício, substitui as ferramentas humanas. Não é um homem que me diz que eu estou sintonizado com Deus, mas é a minha caminhada no Evangelho que vai identificar se a minha jornada está conectada com Deus ou não. É igual o louvor, que é o tema dos jovens. Que alguém me ver, possa em mim reconhecer e descrever o teu amor. Será que alguém, ao me ver, está reconhecendo e descrevendo o amor de Deus? Porque podem ver tantos homens auto-intitulados homens de Deus dizer que você é um cristão verdadeiro, mas se sua vida não exala o cheiro e o amor de Deus, você não está na jornada do Evangelho. Você pode fazer parte da igreja que mais se intitula verdadeira. Se a sua vida não exala no decorrer do dia a dia o amor verdadeiro de Deus, você está distante de Deus. E achando e se enganando, porque Deus é amor. E quem quer se aproximar de Deus, se aproxima no amor. É por isso que o texto vai dizer qual é o sinal do fim dos tempos. O amor de muitos se esfriariam, porque um dos sinais do fim dos tempos é o distanciamento da presença de Deus. Deus quer estar presente em nossas vidas. Tem um texto bíblico lá em Levíticos que eu gosto muito, diz que é o rito do altar. Quem já viu como é que funcionava o rito do altar? Tinha um grupo de levitas que tinha uma função muito especial. Eram os coabitas. Eles tinham a função só de limpar as cinzas do altar. E pense que função importante. Sabe por que era importante? Porque na lei dizia o seguinte, que o altar não poderia nunca deixar de ter a chama acesa para que essa chama fosse usada no sacrifício. E dizia o seguinte, tinha que, se fizesse um sacrifício, a chama tinha que arder até amanhã, e de manhã tinha que se repor a lenha para que a chama continuasse ardendo. Aí tinha um grupo que era muito especial, porque a chama está ardendo na lenha, o que é que acontece? Cinza. E quem aqui gosta de fazer churrasco? Essa igreja não gosta de fazer churrasco. O pessoal aqui não gosta de comer carne, todo mundo vegano. Todo mundo vegano. Não é verdade? Sabe que cinza com fogo não dá certo. Chega uma hora que a cinza sobressai sobre o fogo e a chama se esfria. E aí esse grupo tinha que vir lá e limpar a cinza do altar, colocar em um lugar limpo, colocar novamente a lenha para que essa chama começasse a acender. Nós não temos mais necessidade de fazer o sacrifício, porque Hebreus já vai nos dizer, o maior sacrifício já foi feito, foi o sacrifício de Cristo Jesus. Mas ainda temos a necessidade de manter a chama, que faz com que o cheiro do sacrifício exale até Deus, acesa. Porque essa era a ideia do sacrifício, se queimava o sacrifício para que a fumaça chegasse até os céus e Deus recebesse como aroma suave o sacrifício e a adoração. O sacrifício nós já temos, Cristo. E a chama que queima o sacrifício para que o aroma chegue até Deus é um coração amoroso que não pode nunca se apagar, nunca esfriar, mas sempre está aceso para que o coração esteja aberto para levar a Deus oferta agradável de sacrifício e amor. 1 Pedro diz que nós estamos preparando nossa casa para que nós sejamos sacrifícios vivos de Deus. Sacerdotes que estão constantemente purificando,
queimando e exalando o amor de Deus. E aí você olha o seguinte, em um mundo onde o amor de muitos tem se esfriado, qual é o nosso papel? Nosso papel é o mesmo daqueles sacerdotes. Nós não estamos aqui para jogar mais cinza com ódio, com rancor, com acusação, com levantar de dedos, com discriminação. Tiago, capítulo 2 diz, não façais acepção de pessoas. Mas parece que a gente só lê o que interessa, né? A gente só vê o fogo no inferno para os outros. Deus está dizendo o seguinte, qual é o meu papel? O meu papel é o mesmo desse povo. Em um mundo onde o amor de Deus, que é a chama que deve arder em nosso coração, está se esfriando, o nosso papel é ser aquele grupo que vai tirando a cinza do altar, para que a chama de Deus continue queimando nos corações. Como é que nós tiramos essa cinza? Nós tiramos a cinza quando nós temos um coração voluntário para amar a Deus. Quem aqui cresceu no interior fazendo aquelas fogueiras ou gosta de um bom churrasco sabe como é que se faz o fogo pegar, né? Só precisa de quantas brasas, Edinaldo? Uma. Só uma. Por quê? Uma pegou, juntou nas outras, pega em todo mundo. Eu sei que o amor de muitos tem se esfriado, mas se o meu coração estiver ardendo para cumprir a vontade de Deus, isso já é o suficiente para incendiar uma sociedade corrompida. Se a minha vida estiver acesa para incendiar o amor de Deus, isso já é o suficiente para levar uma geração a conhecer o verdadeiro evangelho do Senhor. Se eu estiver disposto de ser a única brasa viva e acesa nessa sociedade, já é o suficiente para que a luz possa se expandir sobre as trevas. E isso significa não cair na tentação das quedas, porque nós temos agora a tentação da quinta queda, que é a queda do poder. Nós queremos estar no topo, mas Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Não é degrau igual esses coaches motivacionais, colocar o degrau, não. O que eu carrego não é degrau de vitória, é cruz. Tome a sua cruz, e você não sabe o que significa a cruz, porque a gente interpreta errado. Já vai logo para o egoísmo, né? A cruz é o meu problema. Eu não sei onde você viu isso. Porque quando eu leio na Bíblia, Hebreus me diz que a cruz simbolizava o pecado dos outros. Jesus não carrega os seus problemas. Ele carrega o problema dos... Aí ele diz, quem quiser vir após mim, toma a sua... Então o que é a cruz? A cruz é carregar aqueles que estão se esfriando. É se sacrificar pelos outros. É carregar nas costas o compromisso de fazer a luz de Deus, o amor de Deus brilhar na vida dos outros. Se oferecer como sacrifício vivo para que uma sociedade corrompida, que está caminhando para os sinais do fim dos tempos, possa entender que Deus tem esperança para a vida deles. Nós deveríamos ser o ambiente mais agradável do mundo. Nós deveríamos ser o lugar que qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, social, de gênero, de etnia, tivesse a liberdade de entrar e dizer, eu tenho um lugar onde eu posso encontrar paz. Mas, infelizmente, não somos esse lugar ainda. Mas podemos ser. Se o nosso coração estiver disposto a reverberar neste mundo o amor de Deus de forma sincera. Se estivéssemos dispostos de forma sincera a reconectar essa vida em uma aliança constante com Deus. Porque uma vida conecta a outra vida. Um coração em chamas incendeia um outro coração em chamas. Por isso que a Bíblia diz, né? Andarás de dois em dois. Porque se um cai e tropeça, o outro sustenta. Assim continua prevalecendo. Sabe que foi a coisa mais... Eu estava falando com o Jussi hoje, eu escutei uma coisa que me alegrou o coração. Você está na reunião administrativa e ouvir a diretoria da igreja dizer, nosso compromisso é com vidas.
Nossa prioridade é vidas. E quando você escuta isso, você diz, graças a Deus, eu estou numa igreja que está entendendo que o propósito de Deus nessa terra não é construir prédios bonitos, não é fazer programações interessantes, mas é encontrar na sociedade o canal para que possamos incendiar esse lugar com o amor de Deus e com a vida do Evangelho. Eu queria te convidar para colocar de pé. Você que nessa noite sentiu no seu coração que Deus está te convocando para uma grande missão. Você que ouviu essa mensagem hoje e disse, meu Deus, nessa sociedade que está obscurecida pelo eu, pelo egoísmo, pela autossatisfação, pela ilusão de poder político, eu quero ser luz. Deus está me convidando hoje para brilhar, para tirar a cinza do altar, para que a chama do amor de Deus possa queimar continuamente. E continuamente essa chama viva possa incendiar uma geração que precisa ser avivada. E eu já falei muito aqui sobre avivamento, né? Não esse avivamento de fogo de palha, avivada com uma geração que leva de forma viva o amor e o evangelho. Com o coração sincero, levando esse Deus que é espírito e que é amor. Eu convido você para orarmos juntos hoje. Deus eterno, Deus majestoso, ó Pai. Nos colocamos aqui, ó Deus, como brasas, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que sozinhos muitas vezes não temos forças, ó Deus. Mas sabemos, ó Pai, que como pequenas brasas, se nos unirmos e permitimos, ó Pai, que as cinzas sejam tiradas, podemos, ó Pai, incendiar com amor, ó Pai, essa sociedade corrompida. Deus, levanta nesta igreja cada um que se levantou entendendo, ó Deus, o teu chamado hoje, como uma chama viva do Senhor, para que o evangelho do amor, da compaixão, do acolhimento, da sinceridade, venha reluzir em um mundo onde ser evangélico tem sido de forma continuamente distorcido. Que possamos resgatar o brilho, ó Pai, de dizer, eu sirvo ao Senhor Jesus. A alegria de estar na Tua presença, ó Pai, possa brilhar em nossos corações, ó Deus. E em nome de Jesus, possamos fazer a diferença neste mundo. Amém. E graças a Deus.